Muito bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e hoje a gente vai falar sobre como você vai identificar o seu nicho para trabalhar no atendimento online. Então você que é profissional do movimento, você que é fisioterapeuta, está aqui porque em algum momento está buscando ou se interessou por como encontrar um nicho. E por que você quer encontrar um nicho? Você quer encontrar um nicho porque você não está se sentindo ainda preenchido ou preenchida dentro daquele público que é extremamente heterogêneo que você está atendendo, né? Então, ora está atendendo idoso, criança, atleta, não atleta, e você sabe que o seu coração queima por alguma coisa, você quer trabalhar com um público específico, você estuda especificamente sobre de repente algum esporte, de repente alguma modalidade, de repente alguma coisa que você quer aplicar, que você enxerga aquilo como algo que você quer avançar. Mas o mercado te obriga a atender de forma variada, a ser um cara ou uma mulher que vai ficar sempre buscando ali atender de tudo a todos só para ter lucratividade. E é por isso que você está aqui, porque de repente você já entendeu ou vai entender que no online você tem a possibilidade de atender o público, somente o público que você quer e que você consiga ter lucratividade com isso. Esse é o propósito desse vídeo, para te ensinar e te mostrar como que você pode definir o nicho, se você ainda não sabe, se você está ainda meio perdido, porque isso, além de te fazer trabalhar naquilo que você quer, também vai fazer com que você tenha mais lucratividade. Então, segue o raciocínio desse vídeo, se inscreve no canal, porque tudo que eu vou trazer aqui vai ser baseado nisso, vai ser baseado no meu lifestyle business, no que eu faço, trabalhando exclusivamente com o online e com os atletas, além dessas dicas e orientações para você que é um profissional de movimento, para você que é fisioterapeuta e está querendo trabalhar no online. Fechou? Então, bora lá para a explicação. Como vocês já sabem, aqui a gente vai lá para o nosso quadro branco, que eu vou mostrar para vocês como que funciona isso daqui, certo? Primeira coisa que nós vamos fazer aqui, então, é identificar o nicho. E para você identificar o seu nicho, é de uma maneira muito simples, você precisa dessas três abordagens aqui. Primeira abordagem, paixão. Segunda abordagem, lucro. Terceira abordagem, tendência. São três coisas que você vai trabalhar. E o que significa isso? O que eu quero dizer com paixão? Paixão, eu quero dizer aquilo que você enxerga, essa palavra está muito comum hoje, né? Mas aquilo que você enxerga como um propósito final. Por exemplo, eu trabalho com atletas de futebol e eu enxergo nesses atletas algo que eu quero compartilhar, que eu quero desfrutar, que eu quero vivenciar isso com eles e dividir o fardo que eles têm e dentro da minha esfera de competência, competência intelectual, competência como um ser humano. Então eu me sinto extremamente preenchido trabalhando com esse público, mais do que com qualquer outro público que eu já trabalhei na minha vida. E não que seja errado ou certo, mas é o público que eu gosto. Então eu entendo que isso é como se fosse o meu propósito, é como se fosse alguém que eu tivesse que ajudar. Então, o nicho ele tem que ser alguma coisa que você sinta paixão, que você sinta desejo. De repente você tem um hobby e que nesse hobby pode ser um beach tênis, pode ser uma bike, pode ser uma corrida e que você entende que ali é a sua área de potência. Como que a gente identifica essa relação da paixão, tá? A gente identifica com algumas coisas. Por exemplo, estudo. Então, se você estuda muito sobre especificamente as lesões daquele esporte, especificamente sobre as capacitações daquele esporte, por exemplo, isso te ajuda a identificar qual que é o público que você trabalhar. Se você identifica e costuma ver, por exemplo, notícias, tendências, evoluções sobre um determinado público, sobre uma determinada até patologia, você consegue até nichar sobre isso também. Então, por que não nichar sobre uma patologia? Ou, de repente, não só sobre uma patologia, mas sobre alguma parte da anatomia, algum tipo de ação que você gosta. Eu, por exemplo, sou muito fã de tratamentos de joelho. Então, por que não nichar especificamente para joelho? O nicho, ele vai fazer com que você tenha uma coisa extremamente importante, que é o quê? Uma microautoridade. Então, se você nichar para alguma coisa, desenvolvendo o seu estudo, desenvolvendo sobre o estudo da patologia, sobre o estudo anatômico, sobre o estudo daquele tipo de paciente, né? Então a pessoa que está por trás daquilo, você naturalmente vai ter uma microautoridade sobre isso. E essa microautoridade vai te fazer ter mais lucro nesse processo, vai te fazer entregar mais e melhor, porque você sente que aquilo te preenche. Então a primeira coisa que eu sempre falo para a identificação do nicho é o que te preenche, o que você sente paixão, o que você sente que queima dentro do teu coração realmente para fazer aquilo acontecer. E não é simplesmente ajudo pessoas a, mas é realmente isso me move a fazer mais e melhor. Mesmo se ninguém me pagasse para isso, isso me move a fazer mais e melhor. Então isso pode ser uma definição do seu nicho.
A paixão, ela está envolvida com o que você estuda, dentro das patologias, anatomia, dentro da pessoa, do tipo de pessoa que você gosta de compartilhar. Por exemplo, se você não tem muita paciência com criança, faz sentido você nichar para uma área infantil só porque de repente te dá lucro ou porque está na tendência? Então é importante que esse nível da paixão, eu entendo isso daqui com um peso muito grande, tá? Com um peso muito importante. Então eu olho para todo esse aspecto do tipo de pessoa que eu quero me relacionar. Isso aqui naturalmente vai estar envolvido com o ambiente, né? Então, por exemplo, se você vai para a área esportiva, você vai para a área do tênis, você tem um ambiente diferente da área do futebol, por exemplo. Você tem um ambiente diferente, até não só no aspecto profissional, mas até no aspecto amador, né? Você tem um ambiente diferente da galera do skate. Então é importante que você entenda que a sua paixão envolve seu ambiente, envolve as pessoas, envolve essa parte aqui que a gente pode chamar de área técnica, que você naturalmente, sem perceber, já estuda, já vai para cima, já entende o quanto isso é importante para você. Então a primeira parte que eu queria trazer para você é identifique a sua paixão, tá? Então, identificando a sua paixão, você já vai escrever ela aqui e vai saber exatamente qual que é o ponto aí que você gostaria de encontrar. O que você pode fazer é o seguinte, define 3 dessas. Se você não conseguir definir uma de cara, define 3 opções. E dessas 3 opções, você coloca ali um de 0 a 10 para identificar qual, de repente, que tem todos esses aspectos para você. Certo? Então, esse é uma maneira de você já identificar a sua paixão. Segundo ponto, que a gente vai falar sobre a tendência. Vou deixar a lucratividade para o final, para vocês entenderem como funciona a diferença das duas. O que é uma tendência? A tendência é você estar trabalhando no mercado onde você conheça aquele mercado e conheça a capacidade de evolução desse mercado. Então, vamos pensar que nós estamos trabalhando aqui com o Pilates, tá? O nicho que queima no meu coração é trabalhar com Pilates. Ok, é o Pilates. E o Pilates se entende isso como uma tendência. As pessoas, elas durante o processo todo, elas vêm fazendo mais Pilates ou vêm fazendo menos Pilates. Então é importante que você identifique isso para que você não entre num hype e aí você pega esse hype, vive esse hype por alguns momentos e depois isso já não faz mais sentido para você. Nem para você, nem para os seus pacientes, que eles começam a migrar, né? E você não tem renovação de clientes que sustentem a sua paixão sobre aquilo. Então, identificando a sua paixão, observe se isso é uma tendência, se isso tem uma projeção de continuar. Então, dentro do esporte fica mais fácil da gente entender isso, né? Então, a gente olha para o beach tênis. Então, o beach tênis hoje é uma tendência, tem bastante gente praticando. Ele está continuando, há quanto tempo que ele já está rolando por aí? Então, pode ser que você consiga nichar para esse público. E aí, obviamente, que esse público a gente vai trazer para cá, né? Vai trazer para cá também para identificar o ambiente, pessoa e ver se você entende que essa sua paixão tem uma tendência a crescer, tem uma tendência a se manter, pelo menos, né? Vamos pensar num nicho bem diferente, tá? Que eu já vi gente trabalhando com isso. Um nicho de escalada, né? Então é um esporte muito pequeno no Brasil, mas você consegue pelo online acessar pessoas em todo o mundo. Então sempre olhe de uma maneira mundial. Mas a escalada, de repente, é uma tendência, talvez não seja tanto uma tendência, talvez não seja uma coisa que vem crescendo ao longo dos anos, talvez não seja uma coisa que você, de repente, está incluída nesse mundo, mas que você também, mesmo incluída, não consegue enxergar isso daí. Então, preste atenção para ver se isso envolve com uma tendência. E a partir daqui, eu vejo a tendência como um peso não tão grande quanto a paixão, mas um peso interessante para que você não se frustre ao escolher, de repente, um nicho e dali um ano e pouco, você fique bloqueado com esse nicho. Nada contra você mudar, você pode fazer alterações, você pode atender outros nichos, mas eu digo que quanto mais específico você for, mais você vai atrair e mais você vai gerar essa micro-autoridade. Então, de repente, é interessante você observar a tendência disso ao longo dos anos. E aí a gente vem para a última parte que também é importante, o lucro, tá? O lucro ele vai estar envolvido com várias coisas. Primeira coisa, audiência. Então, beleza, eu entendi aqui a minha paixão e eu entendi que é uma tendência. Então, vamos continuar no exemplo do Pilates aqui, tá? Então, qual é a audiência do Pilates? É um público que geralmente tem uma renda maior, tem uma renda menor. Quanto custa, né, uma sessão ou um mês
de Pilates, quanto você cobra ou quanto é cobrado, independendo de onde for, isso daqui. E aí, a partir disso, você começa a entender a sua audiência e se você está disposto a surfar nessa audiência. Então, é uma audiência, de repente, que está num nível um pouco mais alto aqui, relação financeira, né? Então, é uma audiência que você consegue entregar um valor justo para essa audiência mais alto. Ou, de repente, é uma audiência, por exemplo, eu vou trabalhar com o próprio futebol e eu estou trabalhando, de repente, com atletas amadores de futebol. Talvez eu entenda que a audiência deles está para cá. Ó. A relação dessa minha audiência tem uma capacidade, em sua grande escala, obviamente, né? Não esporadicamente, mas uma capacidade financeira menor. Significa que dentro do meu planejamento de produtos, dentro do meu planejamento do atendimento online, eu vou ter que criar estruturas e estratégias que me sustentem essa audiência. Então é importante que a gente, dentro de uma visão de lucro, a gente observe qual é o poder aquisitivo dessa nossa audiência. Se eu estou falando aqui da galera do beach tênis, né? De repente é uma galera ali que tem investimentos mais altos por conta de equipamentos, então sabe que esse esporte é um pouco mais caro, então sabe que é um esporte que de repente até o investimento no profissional para acompanhar também pode ser um pouco mais valoroso ali, né? Então observe essa relação do lucro em relação à sua audiência, tá? Então isso é extremamente importante. Além de observar tudo isso daqui, além de observar da questão da audiência, o lucro vai também na dor. Então, qual é a dor que esse público teu precisa? Então, se esse público teu consegue resolver a dor facilmente em qualquer outro lugar que você resolve, então a gente tem algo que fica mais barato. Por exemplo, se eu tiver numa venda onde eu tenho 20 barracas vendendo maçãs e eu quero comprar uma maçã e todas elas são meio parecidas ao meu primeiro ver, de quem eu vou comprar? Você conseguiu entender? Talvez eu compre do primeiro que apareça para mim. Então, observe a dor que o seu paciente tem. Então, vamos voltar aqui para o Pilates. Então, eu tendo Pilates, é uma audiência que eu gosto de trabalhar, eu sinto paixão nisso daí, e tá tudo certo, mas qual é a dor? Ah, eu ofereço Pilates. Várias pessoas oferecem Pilates. Aí, na dor, você consegue fazer uma coisa que é muito interessante. Você nicha, você faz um nicho para a dor. Então, você trabalha com Pilates, isso queima o teu coração, gera lucratividade, é uma tendência, mas qual é a dor? A minha dor é para, de repente, mulheres grávidas. De repente, para homens 60 a mais. Então, você começa a nichar isso e você começa a ter embasamento para poder trabalhar nisso daí, para levar de novo você para a microautoridade. Então perceba que a lucratividade ela vai estar na dor e não no público, porque o público sempre vai procurar por uma solução mais rápida, de repente até uma mais barata, mas a dor não. Se é uma dor específica, o público vai procurar pela autoridade e você pode ser essa autoridade, por isso que a gente está aqui escolhendo o nicho, tá? Então é muito importante que você entenda isso. Dentro dessa tendência, né? Então identificou aqui quem é a audiência desse público, você descobriu qual é a dor. A partir de descobrir qual é a dor, você consegue identificar também onde está esse público. Então, onde está esse público? Por que é importante onde está? Para saber como que você vai abordar. Então, se esse público é um público, por exemplo, do beach tênis aqui, onde está esse público? Esse público está seguindo o quê? Ele segue o quê? Esse público faz o quê, na sua maioria? Né? Treina o beach, vai lá, faz os campeonatos, etc., mas quem eles seguem, o que eles fazem, isso é importante que você tenha, para que depois a gente vai fazer um direcionamento no aspecto de prospecção de clientes, que a gente pode ver num outro dia, num outro vídeo, tá? Mas é importante que você identifique isso para que você saiba como chegar nesse público também. Se é um público que você define, mas você não entende nem onde está ou como chegar, na hora que você for procurar esse público, você vai ter dificuldade na captação. Então, já no momento do nicho, você já identifica se é onde está esse público, se é fácil de encontrar onde está esse público. E aqui você começa a misturar todas as coisas para conseguir definir isso daí. Então, a sua paixão, se isso entende como uma tendência, se isso gera lucro para você. E aí depois a gente vai para as outras partes, que a gente pode definir persona, pode definir as outras coisas, que dentro do marketing normal, que você vai ver em um monte de lugar por aí, tem um monte de coisa que não faz muito sentido às vezes, para esse trabalho nosso, para essa ação nossa de trabalhar com atendimentos online, certo? Então eu fico por aqui
Esse é a nossa aula de como identificar o seu nicho. Eu espero que você identifique seu nicho. E se você quiser escrever aqui nos comentários qual é o nicho que você identificou, você pode escrever da seguinte maneira, para ficar até interessante da gente entender, tá? Você pode escrever o seguinte: escreve para mim qual é a audiência. Então, qual é a audiência? O que significa isso? Então, quem são as pessoas, né? Então, quem são... Opa, peraí. Então, quem são? Eu estou falando para quem? Atletas de beach tênis, jogadores recreativos de beach tênis, atletas de escalada. Descreve isso daí para mim. Quem são esses públicos? Você vai descrever para mim qual é a principal dor que você resolve, né? Qual que é o ganho que esse público vai ter com você, né? Então, vamos colocar aqui o atletas de beach tênis, atletas recreativos de beach tênis que tem dor em membros superiores. Você já nichou o quem são e você já pegou a dor específica. Você trabalha extremamente bem com membros superiores. Você vai criar e você vai pensar em membros superiores para poder fazer todo esse trabalho com ele. E aí no final você gera, com tudo isso daqui, você gera uma mensagem, né? Então essa mensagem, deixa eu arrumar aqui. Essa mensagem, vai ficar assim mesmo. Essa mensagem, ela vai trazer exatamente quem são, qual é o público que você oferece, qual é o ganho que eles têm. E isso vai fazer com que você identifique melhor, que fique claro qual que é o seu nicho, beleza? Aguarde seu comentário aqui embaixo, estou ansioso para saber como que você chegou no seu nicho e qual nicho que você escolheu. E a gente se vê por aí. Valeu, tchau!